Oi, oi, gente, tudo bem? Então, a gente vai continuar a nossa aula, nossos estudos sobre as leis de Mendel, com base no que a gente já viu na semana passada, na aula anterior. Então, hoje a gente vai continuar falando um pouquinho mais sobre esse tema. O objetivo da aula, os objetivos, é conhecer os princípios da primeira lei. Nós falamos um pouco sobre ela na semana passada e falei também sobre a questão do quadro de Punnett, né, que eu comentei. Continuar a nossa construção do glossário, espero que estejam fazendo. Além disso, a gente vai falar sobre as formas de interpretar essas leis que regem essa genética mendeliana moderna e falar um pouquinho da segunda lei. A gente não vai aprofundar na segunda lei, mas vocês vão entender mais ou menos a dinâmica, como que ela funciona, tá bom? Só para a gente relembrar, Mendel ele fez aqueles cruzamentos com as ervilhas, por ser uma planta que reproduz rápido, né? O ciclo de vida curto, produz muitos descendentes e tem uma variedade muito grande e é pura, né? Então ele cruzou várias plantas e aí ele obteve, montou ali algumas características que foram chamadas então de dominantes e recessivas, de acordo com aqueles cruzamentos. Cruzava duas espécies puras. Aquela, né? Lembra que a planta fazia autofecundação, mas aí ele abria ali a florzinha, pegava o pólen de uma, cruzava com a outra, e aí nesse processo, então, ele fazia a chamada fecundação cruzada. Então, ele observou que quando cruzava duas características diferentes, puras, na primeira geração, uma só característica se manifestava. Então, essa característica que se manifesta quando está as duas juntas, né, que ele chamou de híbrido, que eu falei para vocês que hoje a gente usa heterozigoto, então ele é dominante e o recessivo é aquele que só aparece sozinho. Então, lá no experimento de Mendel, a planta que por autopolinização produzia sempre os mesmos descendentes, eram todos idênticos ali, o material genético deles não tinha grandes variações, por causa não da polinização, pelo menos, né? E aí ele fez essa polinização cruzada. Na primeira geração, todas apareceram com a mesma característica do dominante. Na segunda geração, essa autopolinização, ou polinização cruzada, nasciam 3 dominantes para cada um recessivo em F2. Então, existem alguns fatores que são determinantes, que são responsáveis por determinar essas características. No caso desse experimento citado, a gente pode concluir que existem fatores que determinam a cor da planta. Então, bezão é uma característica da planta ser púrpura e ele é homozigoto, como eu disse para vocês. O bezão também vai ser púrpura e a gente chama então de heterozigoto. E o bezinho é branca e é chamado então de homozigoto também, está em homozigose. Por quê? Lembra quando eu falei da meiose? A separação dos pares na formação dos gametas, separa ali aqueles pares de cromossomos homólogos? Então, todos os zigotos aqui vão ser bezão, aqui a metade vai ser bezão e a outra bezinho, e aqui todos bezinho. Cada indivíduo ele tem 2 fatores que vai determinar essas características. E esses fatores eles são herdados. Um vem do pai e o outro vem da mãe. Então significa que o organismo, todas as características são determinadas por 2 alelos. Como eu disse, um foi proveniente da mãe e o outro proveniente do pai. Então existem fatores que são dominantes e fatores que são recessivos. Os dominantes, eles são capazes de se esconder ou mascarar. Já o recessivo, não, ele só aparece se eles tiverem homozigose. No caso das flores púrpura, por exemplo, da primeira geração, o alelo para a cor púrpura é dominante, ele se expressou, enquanto a cor branca não. Então, os alelos recessivos, eles só se expressam quando estão aos pares, só se eles estiverem juntos. Então, Mendel, ele observou que cruzando plantas puras para sementes verdes com plantas puras para sementes amarelas, obteve uma geração de plantas que eram 100% amarelas. Cruzando indivíduos dessa geração, 75% era amarelo, 25% eram verdes. Então, ele considerou que a cor amarela era dominante sobre a cor verde. E assim surgiu a chamada primeira lei de Mendel. A primeira lei de Mendel, também chamada de princípio da segregação dos caracteres ou lei da segregação, diz que cada característica
é condicionada por um par de fatores que se separam na formação dos gametas. Então, essa é a primeira lei de Mendel. Aqui, seguindo aí, né, com as nossas descobertas, como eu falei para vocês na outra aula sobre essa questão de a gente foca muito nesses cientistas do passado e muitas vezes outros importantes acabam ficando também, né? Então, olha só, o George Washington Carver foi filho de escravos. Ele foi separado da sua família depois de um sequestro, foi criado por um casal que havia comprado seus pais. No Mississippi, ele teve dificuldades para encontrar uma escola que aceitasse alunos negros, e ele foi extremamente importante em estudos sobre agricultura. E a gente nem fica sabendo, né? E aqui é o Punnett, ou Pune, como eu falei para vocês. Ai, meu Deus, eu não sei como eu falo. Mas vamos falando do jeito que o celular, o computador aí, né? Como que é a pronúncia correta. Uma das maneiras mais fáceis de visualizar os cruzamentos é através desse quadro de Punnett ou Punnett. Esse quadro é uma espécie de tabela que é possível separar os possíveis gametas e descobrir o genótipo dos descendentes. Nós fizemos na aula passada, eu fiz os risquinhos, né? Mandei uma atividade, espero que isso daqui não seja uma dificuldade para vocês, mas é prática, é treino. Então, esse quadro ele é construído colocando na primeira coluna os possíveis gametas de um indivíduo e na primeira linha os possíveis gametas do outro indivíduo. Então, aqui você vai pôr os dois gametas de um indivíduo, nesse caso aqui o macho, e aqui da fêmea. E aí depois, como eu tinha dito para vocês na outra aula, é só vocês irem preenchendo aqui à medida que estão aqui na mesma direção. Então, aqui vai ficar azão, 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 azinho, azão, azinho. Olha aí, para vocês verem. Bom, então como que a gente faz para analisar o cruzamento? Cada quadrinho desse, então nós temos aqui 4 quadrinhos. Desses 4 quadrinhos, a gente tem, então, 100% de chance. Então, 100 dividido por 4 dá 25. Cada quadrinho desse vale 25%. Então, eu tenho aqui, se eu tenho 2 Bzão Bzinho, eu tenho 50%, metade de chance de nascer Bzão Bzinho. Se eu tenho 2 Bzinho Bzinho, a metade de chance de nascer recessivo Bzinho Bzinho. Então, a partir do cruzamento de linhagens puras de ervilhas com sementes rugosas, Mendel ele obteve só sementes lisas. E aí, gente, quando ele realizou o cruzamento dos híbridos, teve a mesma proporção de lisas e rugosas. Então, eram 75 lisas para 25% de rugosas. Cada caráter, então, ele é condicionado por um par de fatores que se segrega na formação desses gametas, que chama de monohibridismo. Mas aí, Mendel, ele percebeu que algumas características, as características eram diferentes e elas apareciam ali independentes umas das outras. O fato de ser amarela não inferia se ele ia ser lisa ou rugosa, o fato de ser verde da mesma forma. Então foi criada a chamada segunda lei de Mendel, que é a lei da segregação independente ou lei da recombinação. Nesse caso, o que ele fez? Ele plantou uma semente, ele cruzou uma semente amarela lisa com uma verde rugosa. Ele sabia que amarelo e lisa era dominante, que verde rugoso era recessivo. Então, aqui a gente vai usar as duas letrinhas. Lembra que eu falei? Geralmente a gente usa a primeira letra do recessivo. Então, Vzão, Vzão, Errão, Errão. Aqui, Vzinho, Vzinho, Errinho, Errinho. A gente tem a nossa geração parental formada por plantas que são feitas ali a partir da autofecundação, que são puras. Os gametas dessa daqui, se ele tem 2 Vzões, ele só pode produzir gameta Vzão. Esse daqui tem 2 errões, então só vai produzir gameta errão. Então, Vzão, errão. Aqui é a mesma coisa, Vzinho, Vzinho, ele só vai produzir gametas Vzinho. Meiose, separa os pares, e aí só vai um para cada célula reprodutiva, como eu falei para vocês. Então, o errinho separou do mesmo jeito. E toda a primeira geração, então, nasceu Vzão, Vzinho, errão, errinho. Um chamado duplo heterozigoto. Ele é heterozigoto para as duas características. E aí a gente tem esse quadro lindo, maravilhoso, enorme aqui, que mostra essas conclusões sobre a segunda lei de Mendel, aonde eu tenho aqui Vzão, errão, Vzão, errinho. Olha só, eu pego aqui o primeiro
com o primeiro de cá, o primeiro com o segundo com o primeiro aqui, o segundo com o segundo. Todas as minhas possibilidades de encontrar esses alelos. Então, vai ficar Vzão é rão, Vzão é rinho, Vzinho é rão, Vzinho é rinho. E aqui a mesma coisa. E aí, preencher do mesmo jeito, né? Aqui eu tenho Vzão, Vzão, é rão, Vzão, Vzão, é rão, é rinho, Vzão, Vzinho, é rão, e assim sucessivamente. Então, o que Mendel percebeu com isso? Que a herança da cor, ela era independente da herança da superfície da semente. Então, Mendel concluiu que as características da cor da semente, amarela ou verde, não estavam relacionadas, não estavam ligadas à característica formal da semente lisa ou rugosa. Ou seja, essas características, elas são independentes, elas estão de maneira independente ali na formação desta planta.